Então, vamos continuar aqui a resolução, né? Então, no final de tudo aquilo lá, né, a gente conseguiu chegar nessas duas equações. Agora eu já escrevi só d quadrado dx quadrado dp dy, uma vez que o u é função apenas de x, né? A gente já viu que desculpa, agora sim, né? A gente já viu que du dx é igual a zero e du dz é igual a zero, né? du dx é igual a zero, du dz é igual a zero, então só é função de y, mesma coisa aqui para a nossa pressão. Então eu ficaria que zero é igual a ρ gx mais mi d quadrado u dy ao quadrado, em que gx, ó, a gente já tinha escrito, é g seno de θ. Então agora eu faço o quê? Eu escrevo d quadrado u, coloco em evidência, né? dx quadrado vai ser igual a quem? A menos ρ gx dividido por mi. Foi isso que eu escrevi aqui. Tá? Gx é quem? G seno de θ. Já substituí aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou integrar isso aqui e achar então o meu u. Né? Então, integrando isso aqui, a primeira integral eu ficaria com du dy ia ser igual a menos ρ sobre mi, tá? G seno de θ vezes y mais uma constante 1, certo? Já que eu não coloquei aqui, não estou trabalhando ainda com os limites da integral, né? Então eu preciso considerar minha constante 1. Se eu fizer então agora a segunda integral, eu vou ficar com menos ρ sobre mi, g seno de θ, y ao quadrado sobre 2, mais c1y mais c2. Então, aqui, né, a segunda questão é: obtenha a expressão para o perfil de velocidade. Achamos já o nosso perfil de velocidade. E agora eu preciso empregar o quê? As minhas condições de contorno, certo? Então, vou empregar minhas condições de contorno. Quais são? Condições de contorno. A primeira condição de contorno é: na interface fluido e líquido, né? Então a gente tem aqui o y. Quando y é igual a zero, a nossa velocidade u tem que ser igual a zero. Condição de não deslizamento. Então, condição de contorno 1 para y igual a zero, u é igual a zero, certo? E a outra condição de contorno é: para quando a gente chega aqui na nossa interface, para quando y é igual ao nosso h, né, que é a altura máxima do fluido, a gente vai ter a nossa maior velocidade. Se a gente tem a nossa maior velocidade, né, isso significa que du dy é igual a zero. Como assim? Olha aqui, ó. Vamos considerar aqui, quando a gente tem isso aqui, ó, qual que é o valor máximo? Aqui, certo? Então, o valor máximo é quando o dx, vamos supor, seja igual a zero. Beleza? Então é assim que a gente trabalha. A mesma coisa aqui. Como aqui é o valor máximo, então é quando o du dy vai ser igual a zero. Então vamos escrever. Condição de contorno 2. Para y igual a h, du dy vai ser igual a zero, que é o máximo que a gente vai ter ali. Né? Então, da condição de contorno 1, a gente vai ter o quê? Y igual a 0, 0, 0, então C2 igual a 0. E da condição de contorno 2, a gente vai ter o quê? Então C2 já está igual a 0, eu vou substituir, eu vou fazer a derivada du dy, seria igual a isso aqui, né? Então eu ficaria com du dy vai ser igual a 0 para quando y é igual a h. Então, dessa segunda aqui, eu teria o seguinte, que menos ρ sobre mi, g seno de θ, h mais C1, isso é igual a 0. Então, daqui eu vou tirar que o meu C1 vai ser igual a ρ
sobre mi g seno de θ vezes o meu h, beleza? E agora eu só substituo aqui as minhas duas constantes e eu vou ter o meu perfil de velocidade. U vai ser igual a ρ sobre mi g seno de θ menos y ao quadrado sobre 2 mais h vezes o y. Então, simplesmente eu fiz o quê? C2 igual a 0 e C1 é ρ sobre mi g seno de θ h vezes y. Deixo ρ, mi, g seno de θ em evidência e só escrevo menos y ao quadrado sobre 2 mais y vezes o h. E está pronto. Tá? Então esse é o nosso perfil de velocidade. Então ainda falta achar a nossa distribuição de tensão de cisalhamento. Vamos tentar escrevê-la aqui. Ó. Tensão de cisalhamento. Então, se vocês voltarem lá no caderno, né, nas aulas, no que a gente já viu recente, a gente vai ver que a tensão de cisalhamento tal xy vai ser igual à tensão de cisalhamento tal yx, que é igual a quem? Mi del V del x mais del U del y, certo? A gente já viu isso aqui. Então, agora eu preciso só fazer que a derivada del V del x é a derivada de del U del y. Del V del x é zero. Então, preciso só fazer del U del y. E as outras tensões de cisalhamento? As outras tensões de cisalhamento são iguais a zero, já que a gente não tem nenhum escoamento, nada com perfil de velocidade para as outras direções. Então a gente ficaria fazendo isso aqui, tal xy é igual a tal yx, que vai ser igual a quem? Vai ser mi a derivada de u dy. Então se eu fizer a derivada de du dy, seria essa aqui, né? Só substituiria a minha constante C1, mas vamos lá, vamos fazer a derivada aqui. A gente ficaria com ρ sobre mi, só que eu tenho o mi multiplicando, então vamos colocar aqui na frente. Mi vezes ρ sobre mi, então os mi's vão se cancelar, g seno de θ, vezes a derivada do que está ali dentro, e a gente ficaria com menos y mais h, certo? Então, a gente fica com isso aqui, ρ g seno de θ, ρg seno de θ menos y mais h. Esse é a distribuição da tensão de cisalhamento. Falta a gente achar o quê? Vazão volumétrica, velocidade média e a vazão volumétrica para esse caso dado aqui. Então vamos resolver isso aqui. Então vamos continuar. A gente precisa achar a nossa vazão volumétrica aqui. Então a gente tem aqui, ó, esse perfil de escoamento, né? A gente tem esse escoamento aqui. A vazão volumétrica é velocidade vezes a área, integral de velocidade vezes a área, né? E a gente está trabalhando com essa área dA, que nada mais é que a largura B, vezes a nossa altura dy, certo? Então, a gente vai fazer a integral de quanto a quanto? De 0 até a nossa altura h, vezes 1, dA é b dy, e agora eu só preciso escrever aqui a minha velocidade u. Então, a vazão volumétrica vai ser integral de 0 até h, de u, que é ρ sobre mi, g seno θ, menos y ao quadrado sobre 2, mais hy, vezes b dy, tá? Agora o que for constante a gente tira de dentro da integral e resolve a nossa integral, e eu ficaria aqui que vai ser igual a ρ sobre mi, g seno θ, vezes o b, vezes menos y ao cubo,
dividido por 6 mais hy ao quadrado sobre 2, variando de 0 até h. Se eu substituir os limites de h e 0, né, eu vou ficar aqui, o meu q vai ser igual a ρg seno θ vezes b dividido por μ vezes h ao cubo sobre 3. Essa é a minha vazão volumétrica. O que ele pede também? A velocidade média. Quem que vai ser a nossa velocidade média? Bom, a vazão volumétrica é igual à nossa velocidade média vezes a nossa área. Então a gente tem que a nossa velocidade média vai ser igual a vazão dividido pela área, que vai ser igual a vazão dividido pela base vezes a altura. Então eu teria a minha velocidade média igual Q dividido por BH. Então eu ficaria com ρg seno θ dividido por μ. B cancela, H, então eu ficaria com H ao quadrado dividido por 3 aqui. Aqui eu tenho minha velocidade média. E por último, o que ele está pedindo? Vazão volumétrica para o seguinte caso. Tá? Vazão volumétrica. Caso 1. Vamos chamar assim. Então a gente precisa da vazão volumétrica para esse caso, em que H é igual a 1 milímetro, B é igual a 1 metro e θ é igual a 15 graus. Então, se eu substituir os valores, eu vou ficar aqui. Q, que é a minha vazão volumétrica, vai ser ρ, vai ser igual a 999 vezes 9,81 vezes seno de 15, dividido por μ, que é 10 na menos 3, vezes o B, que é 1 metro, vezes h ao cubo, o h é 0,001 ao cubo, dividido por 3. Isso aqui a gente vai resultar em 8,45 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos por segundo. Ou, se a gente converter isso aqui para litros, né, a gente fica com 0,845 litros por segundo. Ok? Então, a gente terminou aí esse exercício. Podem ver que esse exercício é longo, dá trabalho, envolve diversos conceitos, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Beleza? Então, vamos resolver esse segundo exemplo aqui. E a gente vai acabar usando bastante do que a gente viu no exemplo anterior, tá bom? Então, vamos lá. Então, considere um escoamento em regime permanente, del de ΔT igual a 0, laminar, incompressível, ρ constante, completamente desenvolvido. Então, quando ele é completamente desenvolvido, o que a gente tinha? Lembra do exercício anterior, né? A gente estava fazendo aqui, ó, a gente estava trabalhando com perfil de velocidade e a gente falava que esse perfil de velocidade não iria variar ao longo do comprimento do escoamento. Nesse caso, x estava aqui e y estava aqui. Agora a gente está trabalhando com o escoamento na vertical. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, esse perfil de escoamento. E o que a gente está falando quando é completamente desenvolvido? A gente está falando que não vai variar nesse sentido aqui. Qual que é o sentido do escoamento agora? Não vai variar ao longo de y. Aqui não variava ao longo de x, porque olha só, em x igual a 0 ele é esse perfil, em x igual a 10 esse perfil. E agora? Em y igual a 0 é esse perfil e em y igual a 10 é esse perfil. Então, completamente desenvolvido, del de del y igual a 0. Beleza? Só essa diferença em relação ao anterior. O anterior era em relação a x, porque o escoamento estava ao longo de x. Agora o escoamento está ao longo de y, então vai ser y. Aqui, quem que era aqui? O nosso uzinho. E agora? Vetor velocidade é o nosso vzinho, porque é na direção y. Então,
é completamente desenvolvido entre duas placas planas infinitas. O escoamento ocorre devido ao movimento da placa da esquerda, bem como o gradiente de pressão que é aplicado na direção y. Então, basicamente, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Eu pego essa placa da esquerda ela está em movimento, ó, andando nessa direção para cima com uma velocidade v0. Enquanto nessa outra aqui, v é igual a zero. Então, de um lado está parado e do outro está se movendo. Ele sobe aqui com uma velocidade v0. O que diz a condição de não deslizamento? Diz que na interface entre o sólido e o líquido, a velocidade é a velocidade do sólido. Então, se o sólido aqui está com v0, então vamos supor que a gente está partindo daqui. Ó. Vamos supor que aqui seria o nosso x igual a 0 e aqui seria o nosso x igual a, sei lá, L. Tá? Em x igual a 0 é a velocidade desse sólido. Qual que é a velocidade? v0. X igual a L. V igual a 0. Tá? Então, se a gente traçasse o perfil de velocidade, a velocidade vai diminuindo conforme vai caminhando, certo? Pensa lá que a gente estava falando, que a gente já falou há muito tempo atrás, que o perfil de escoamento laminar ele é por camadinhas bem retas, bem definidas. Então é como se essa camada aqui, ó, ela fosse puxada com uma velocidade v0. Aí essa camada sendo puxada com uma velocidade v0 vai fazer com que essa seja puxada também. Com a mesma velocidade de v0? Não, um pouquinho mais baixo. E essa um pouco menor, até que zero, porque desse lado é zero. Ok? E se aqui fosse puxado com v0 e aqui fosse puxado, por exemplo, com v0 sobre 2? Sem problema, olha só como é que seria. Então aqui a gente teria um v0 e aqui a gente teria v0 sobre 2. Ok? E aqui nesse meio do caminho aqui, uma velocidade intermediária entre os dois. Tá bom? Então esse é o nosso exercício que a gente tem que resolver. Quais são as condições? Quais são os dados que foram passados? V não depende de Z, então a velocidade não depende de Z, né? Então I ômega é igual a zero, a velocidade em Z é igual a zero. A gravidade atua na direção negativa de Y, então a gravidade está para baixo. Agora vai ser mais simples, porque quem que vai ser o nosso GY agora? Menos G. Menos por quê? Porque está no sentido contrário ao nosso Y. Beleza? Então, dessa condição que não depende de Z, velocidade igual a zero, del Z igual a zero. E o que ele quer saber é, prove que a velocidade U é igual a zero e que del P, del Y é igual a uma constante. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Tá bom? Então, a gente vai começar ali pela letra A. Como está relacionado com velocidade, então a gente vai aplicar a nossa equação de conservação da quantidade de movimento ou a nossa equação da conservação da massa ou equação da continuidade. Certo? É a mesma coisa, né? Então, se a gente aplicar a nossa equação da continuidade, vamos aplicar ela já simplificada, tá? Então, considerando del de del t igual a zero e ρ constante, a gente fica com del U, del x mais del V, del y mais del ômega, del z. Isso tudo aqui vai ser igual a zero. Del V, del y, del V, del y vai ser igual a zero, tá certo? Da consideração 4 que a gente fez, porque está completamente desenvolvido. Então a velocidade ao longo de y não está variando. É sempre esse mesmo perfil, ela fica se repetindo. Não depende de W, né? Então nossa consideração 3. E a gente fica então que du dx, isso aqui vai ser igual a zero. A derivada de u em relação a x, para ser igual a zero, então a gente precisa que x tem que ser, que u tem que ser uma constante. Acabamos de provar, né? A única maneira de ser zero é se for uma constante, tá? Então tá.
E agora a gente tem que mostrar, na verdade, que é igual a zero. Então a gente sabe que é uma constante. E agora, de algum jeito, a gente tem que mostrar que essa constante é zero. Então vamos lá. As placas não se movem em Y. Certo? Então as nossas placas, elas não se movem em Y. Então, não se movem em X, elas só se movem em Y. Então, se a gente aplicar a velocidade U da placa é igual a zero, certo? Se a placa ela não está se movendo nessa direção e nem nessa direção, então a velocidade U dela tem que ser igual a zero, ok? Pela condição de não deslizamento, né, que a gente sabe que é quando tem um contato, né, entre líquido e sólido, então pela condição de não deslizamento, em que o fluido se mexe com a velocidade da parede, então a gente sabe que na interface aqui, a gente tem o quê? Que U da placa tem que ser igual a U do escoamento, certo? E qual que é o U da placa? Zero. Então, a nossa velocidade 1 tem que ser igual a zero. Beleza? Então, acabamos de provar aqui que a nossa velocidade U ela é igual a zero. Vamos para a nossa letra B aqui. Então agora a gente tem que mostrar que ΔP e ΔY vai ser uma constante. Ok. Se aplicarmos Navier-Stokes para Z e X, a gente vai encontrar que ΔP, ΔZ é igual a zero e ΔP, ΔX é igual a zero. Então, vocês podem fazer aí em casa, tá? E vocês vão encontrar, depois de simplificar toda a equação, que ΔP, ΔZ vai ser igual a zero e ΔP, ΔX vai ser igual a zero. Então, a gente vai agora trabalhar com a nossa equação de Navier-Stokes para o eixo, para Y, tá? Então, vamos escrever ela. Então, ρ ΔV, ΔT, mais U ΔV, ΔX, mais V ΔV, ΔY, mais ômega ΔV, ΔZ, vai ser igual a ρGY, mais menos ΔP, ΔY, mais μ vezes Δ ao quadrado V Δx quadrado, mais Δ ao quadrado V Dy ao quadrado, mais Δ ao quadrado V Dz ao quadrado. E a gente vai trabalhar agora com essa equação aqui para a gente começar a simplificar ela, beleza? Então vamos lá, regime permanente, então da nossa consideração 1. Não varia em relação a y, consideração 4. Que mais que a gente tem ali? Acabamos de mostrar que a velocidade u é zero, u é igual a zero, acabamos de mostrar. Ômega é zero, que é da condição 3, consideração 3. Que mais? Novamente aqui, derivada de v em relação a y, como é completamente desenvolvido, vai ser zero. Aqui, da nossa condição 3, não depende de z. E a gente vai ficar basicamente com ρgy menos ΔP ΔY mais μ Δ ao quadrado V Δx quadrado, em que a gente já sabe que o nosso GY é igual a menos G. Né? A gente já mostrou isso antes. Então vou apagar aqui do lado esquerdo para a gente conseguir resolver. Tá? Então vamos lá. Então a gente conseguiu chegar aqui na nossa equação
E ela vai ser escrita de qual maneira? Ela vai ficar aqui, 0 vai ser igual a ρ menos ρg menos del P del Y mais mi del quadrado V del x quadrado. Beleza? Então, essa é a nossa equação. A gente já viu que aqui, ó, del P del Z é igual a 0, del P del X é igual a 0. Então, a gente pode deixar já dp dz, né? Só depende de y, tá? Então, vamos lá, só para a gente terminar, tá? Então, a gente chegou nisso aqui, que 0 é igual a menos ρg menos dp dy mais mi del quadrado v del x quadrado. E eu falei que del quadrado v del x quadrado, a gente já mostrou que depende apenas de x. Quando isso? Lá nas considerações. A gente mostrou que del v del y é igual a 0, completamente desenvolvido, e del v del z, desculpa, del v del z é igual a 0 também, porque não depende de z. Então a gente tem que del quadrado v del x quadrado, ele é uma função de x, então depende apenas de x. Ρg é uma constante, e del P del Y, eu falei para vocês mostrarem que del P del X da equação de Navier-Stokes vai dar igual a 0, e del P del Z vai dar igual a 0, então não é função de x e nem função de z, então tem que ser apenas função de y, então vai ser uma g de y, e aqui a gente tem uma f de x. Então, se a gente igualar os dois, né, colocar dp dy para o outro lado, então a gente ficaria com dp dy igual a menos ρg mais mi del quadrado v del x quadrado. O que isso quer dizer? A gente mostrou que isso aqui é uma função de y, a derivada de dp dy tem que ser função de y ou uma constante, tá? E desse lado é uma função de x ou pode ser uma constante. Então desse lado a gente ficaria em função de x e desse lado em função de y. E isso é impossível, não tem como, né? Eu ficar de um lado em função de y e do outro lado em função de x. Então a única maneira de que essa igualdade possa existir é se os dois lados forem igual a uma constante. Então, como f de x igual a g de y, agora sim, né? F de x igual a g de y é impossível, né? Porque são variáveis diferentes. Então é necessário que os dois lados sejam iguais, uma constante. Então, del P del Y precisa ser igual a uma constante. Então, a gente acabou de mostrar aquilo que tinha sido pedido no enunciado. Tá? A gente não consegue mostrar matematicamente, a gente consegue mostrar pela lógica, né? Mostrando matematicamente que para esse lado ser igual a esse, né, precisa que os dois lados sejam igual a uma constante. Ok? Então, essa é a parte da quantidade de movimento, tá? É um conteúdo um pouquinho mais complicado, dá um pouquinho mais de trabalho, mas tem que ficar muito atento nas considerações. É lá nas considerações mesmo. O resto é tranquilo de fazer. Agora, as considerações que precisa prestar mais atenção.